Agora nós chamamos a comentarista Amanda Klein para repercutir o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Amanda, bom dia, seja bem-vinda aqui a essa cobertura especial da Jovem Pan. Gostaria que você comentasse a seguinte fala do presidente: cada um de nós deve se curvar à Constituição Federal. Sua opinião? Oi, Mariana, bom dia, já boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Boa tarde a você, a William, a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Mariana, o presidente Bolsonaro, ele é um populista autoritário de direita. E como todo bom populista, ele se arvora como esse legítimo representante do povo, da vontade popular. Só que é preciso entender que povo é esse para quem o Bolsonaro fala. Esse povo representa uma fatia, uma ala numerosa, é verdade, do eleitorado, mas ela não representa todo o povo, representa o povo que é mais afinado com as pautas, com a agenda de direita, de extrema-direita. É para esse povo branco, heterossexual, para as famílias, para os religiosos, a quem Bolsonaro faz esse discurso. Só que como esse povo, como pode ser visto hoje, é muito bem traduzido por essas imagens, é uma população, uma parte, uma fatia da população numerosa, ainda que não majoritária, e isso que é preciso entender, é uma fatia numerosa. As pesquisas mostram em torno de 25% do eleitorado que ainda apoiam o presidente Bolsonaro, mas não é a maioria, porque a sua rejeição é muito maior. Todas as pesquisas mostram em torno de 50%, 51%, 52% da população brasileira consideram o presidente ruim ou péssimo. Então, o presidente se arvora como representante legítimo do povo, que na verdade é uma parcela da população, e ele usa sempre esse mote que se tornou muito comum em todos os discursos de que vai agir dentro das 4 linhas da Constituição. E aí a minha pergunta é o seguinte: que tipo de manifestação é essa que quer agir dentro das 4 linhas de da Constituição, sendo que a gente vê proliferar mensagens, faixas e cartazes pedindo intervenção militar, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a destituição dos seus ministros, o fechamento do Congresso Nacional, algum tipo de intervenção federal, ou seja, são todas soluções, são todas saídas que não têm previsão legal, elas não estão previstas na Constituição. Portanto, essa ação, esse tipo de atitude, que não é de todos os manifestantes, naturalmente, mas é de uma ala, de uma franja mais radical desse movimento, não encontra previsão legal, muito menos constitucional. A hora certa na PAN, são 12 horas e 27 minutos, um intervalo rápido para toda a rede Jovem Pan, mas continuamos aqui no YouTube na Panflix, aproveitando a fala da Amanda Klein. José Carlos Bernardi, Bolsonaro é então um classista? Ele está defendendo uma minoria, na sua visão, ou ele pensa no povo brasileiro? Eu queria me ater ao que a Amanda comentou. Ela tem razão em alguns pontos que não representa a sociedade inteira. É verdade, mas representam 57 milhões de eleitores. São representados ali por este presidente que foi eleito, que até hoje a esquerda não aceitou que perdeu a eleição. Então, Amanda Klein, você tem razão, quem representa, o poder que representa todos os brasileiros é o poder legislativo, porque lá tem todos os partidos que conseguiram eleger um representante. Agora, o poder executivo, este representa a maioria do eleitor naquela fotografia de 3 de outubro ou de 30 de outubro de 2018. Se perdeu, se houve desidratação da sua popularidade ao longo desse caminho, as pesquisas que não são, na minha opinião, confiáveis e que você incisivamente coloca que são confiáveis, 25%, o que nós vemos hoje, Amanda, é um retrato de muitos brasileiros na rua colocando a sua cara, e hoje o protagonista deste movimento, na minha opinião, não é o presidente Bolsonaro. O protagonista hoje é o dono da bola. E quem é o dono da bola deste jogo que nós estamos jogando? O dono da bola é aquele que está lá expresso no artigo 1º da Constituição, que todo o poder emana do povo. E se o povo, que os outros 75% não foram às ruas, tá aí, a oportunidade está aí. Vão lá para o Vale do Anhangabaú, onde tem meia dúzia de gato pingado. Vão para lá, é lá que está tendo a manifestação dos 75%. Ora, Amanda, dá um desconto, por favor. Às vezes o teu mindset dá uma falhada, a sua realidade parece ser outra. Bernardo, como você citou o nome da Amanda, eu vou passar a palavra a você para que você possa rebater os questionamentos do Bernardo.
Eu acho interessante sempre esse mindset bolsonarista que diz que vai às ruas em favor da liberdade de expressão, mas não aguenta uma opinião que seja contrária à sua, uma opinião que seja contraditória. É a forma como eu vejo as manifestações. Eu acho que o Bernardo traz alguns pontos interessantes, então eu gostaria de comentar a fala dele. Primeiro, quando ele diz dos 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, assim como milhões de brasileiros votaram nos deputados e senadores, nos prefeitos e governadores do país. Então, existem vários representantes legítimos do povo, não apenas o presidente da República. Até porque a gente vive num Estado democrático de direito, ou seja, existem 3 poderes que são, ou deveriam ser, independentes e harmônicos entre si. Amanda, nenhum poder pode se sobrepor ao outro. Eu vou pedir um segundo a você. Nós estamos voltando para toda a rede Jovem Pan. Nós estamos, neste exato momento, acompanhando os atos de 7 de setembro. Nós temos nossos comentaristas Amanda Klein, que está com a palavra, respondendo a José Carlos Bernardi. Na bancada, William Travassos, Mariana Fante. Contamos ainda com o Diogo Schelp e Paulo Pozonov. Amanda, por favor, então, concluindo a sua observação em função do pronunciamento do Bernardi. Bom, então voltando, retomando a minha linha de raciocínio, o presidente Bolsonaro não é o único representante do povo e os 3 poderes deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Nenhum poder deve se sobrepor ao outro, tem mais poder do que o outro. E quando o Bernardi fala numa fotografia do momento em que houve eleição em 2018, desses 57 milhões que apoiaram, que votaram no presidente Bolsonaro, a gente sabe que já houve uma erosão significativa. E por mais que os bolsonaristas tentem negar, as pesquisas tentem negar os números, é importante a gente lembrar que os próprios deputados, senadores e partidos usam esses monitoramentos internos e usam pesquisas qualitativas justamente para medir o sentimento do eleitor. Então, é só ligar para o deputado e senadores de centro, deputados de centro, centro-direita, muitos deles apoiadores do presidente Bolsonaro, que já admitem que houve uma erosão nessa base de apoio ao presidente Bolsonaro, nessa base popular de apoio. E o que o presidente Bolsonaro tenta fazer hoje... Exatamente. Aí, retomando esse ponto, a Paulista lotada, essa é a erosão. Bernardo, por favor. Exato, eu vou nesse ponto que você está tocando aí, que é importante, Bernardo. Isso, na verdade, até como me definiram alguns deputados, eu acho que definiram bem, conversei com muita gente ontem, na verdade é a sensação, é a imagem de um governo que se enfraqueceu muito, mas precisa passar essa imagem de que ainda tem força e ainda tem apoio. Então, o que é importante a gente lembrar aqui, esses protestos, eles não são espontâneos, como eram alguns antigamente, eles são protestos construídos, organizados, financiados, com muito dinheiro, de apoiadores do presidente, do agronegócio, dos evangélicos. Essa convocação durou 2 meses. Basta a gente olhar para aqueles caminhões ontem invadindo a esplanada dos ministérios em Brasília. Mas a gente não vê nenhuma distribuição de salsicha aí no meio do povo, Só um minutinho. Peraí, Bernardo. É minha hora de falar, você vai ter chance de rebater, até porque isso aqui é um debate democrático. Eram caminhões novinhos, muito diferentes dos que a gente vê na estrada. Motorhomes, de fazer inveja àqueles trailers americanos. Faixas e cartazes e até letreiros eletrônicos pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso. Isso não vem do nada, isso requer uma organização e, principalmente, isso requer financiamento, porque custa muito caro. Então, o que a gente está vendo aí, as manifestações de hoje, que de fato são grandiosas, são volumosas, mas principalmente são resultado de uma construção e uma organização que levou 2 meses. Elas não são manifestações espontâneas. Para quem reclamava tanto do pão com mortadela do PT, a gente está vendo aí um pão com mortadela de luxo do bolsonarismo. É uma extrema-direita, é uma direita que está nas ruas, é uma direita que definitivamente aprendeu a se organizar, sabe se organizar tanto nas redes sociais como nas ruas. E é completamente diferente do outro lado do espectro político, centro-direita, esquerda, extrema-esquerda, que estão divididos e, de fato, não conseguem ou dificilmente conseguem produzir imagens como essa do bolsonarista. Então, uma imagem eloquente, uma imagem de força, mas que parece muito mais forte do que ela, de fato, é. Ela se reúne em 2 pontos do país, principalmente em Brasília e em São Paulo, com muita organização, com muito financiamento e com muito esforço para produzir justamente essa imagem de força. Mas, por enquanto, é só uma imagem.